Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais um momento e esse momento será de língua portuguesa. Hoje nós vamos abordar alguns assuntos, né? Voltando e trabalhando novamente a nossa gramática. Vamos falar hoje sobre artigos. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês a minha tela de computador. Eu espero que vocês acompanhem e que vocês, né, estejam aí observando cada parte em que nós vamos trabalhar hoje. Nós temos aqui o nosso slide. Deixa eu apresentar. Vamos falar hoje sobre língua portuguesa sobre gramática. Então, a gramática faz parte do contexto, né, e dos assuntos que vocês devem estar observando nesta unidade e na vida escolar de vocês num todo, pois a língua portuguesa é constituída por várias ênfases e uma delas é a gramática. Vamos começar observando aqui essa tirinha. Observe, leia o texto e depois a gente vai observar a diferença entre uma frase e outra e o que muda nessas frases. Então, nós temos assim: tem um cachorro querendo entrar, tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro? Não, o cachorro. Então, observe que quando eu falo um cachorro, eu estou me referindo a um todo. Então, eu estou usando um artigo indefinido para falar esta frase. E quando eu digo o cachorro, eu estou especificando quem é este cachorro. Portanto, estou fazendo uso aí de um artigo definido da língua portuguesa para especificar esse ser. Então, já deu para perceber qual é o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é artigos. Vamos conhecer um pouquinho sobre eles hoje. Então, artigos definidos e indefinidos. São esses os tipos que nós vamos abordar e que existem na nossa língua portuguesa. Os artigos, eles nada mais são palavras que vêm antes do substantivo. Isso para determinar um número, que vai ser o nosso singular e nosso plural, para determinar o nosso gênero feminino e masculino, e nós temos esses dois tipos. Nós temos o artigo definido e o artigo indefinido. Esses artigos vão fazer diferença no texto. Por quê? Um irá especificar e determinar aquele ser e o outro vai falar de uma forma mais geral. Vamos observar como usar cada um deles e assim nós vamos estar abordando cada particularidade dos nossos artigos. Exemplos, né? Vamos analisar os exemplos. O garoto foi jantar na casa dos pais. Então, eu estou especificando que o garoto, né? Este garoto foi jantar na casa dos pais. As meninas foram viajar. As meninas foram viajar, ou seja, eu especifiquei que foram meninas que foram viajar. Não especifiquei exatamente, né, aí qual o nome da menina, mas eu disse que foi uma menina. Então, as meninas foram viajar. Um dia iremos nos encontrar. Então, esse um dia torna a frase sem definir um tempo exato, sem definir exatamente quando será esse encontro. Comprei umas camisas para seu aniversário. Então, eu não disse aqui cores, eu não especifiquei qual material que tem esses tecidos, qual o modelo, nada disso. Eu só disse que comprei camisas para o seu aniversário. E aí vamos, artigo definido, particularidades sobre eles. Os artigos definidos são o, a, os e as. Eles definem ou individualizam de uma forma precisa os substantivos, né? Seja uma pessoa, objeto ou lugar. Então, nós já estudamos sobre substantivos, né? O substantivo é tudo que tem nome e nós temos as classificações dos substantivos. Temos próprio, comum, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado. Então, essa aula a gente já observou os substantivos. E os artigos aqui definidos, que vão me definir, né, exatamente, né, aquele substantivo,
ou individualizar aquele substantivo para mim, seja uma pessoa, um objeto ou um lugar. Está dividido dessa forma, os artigos, né? O, a, os e as. Nos gêneros feminino, masculino, singular e plural em seu número. Então, para frases que estejam no masculino e no singular, eu irei utilizar o or. Para palavras femininas que estejam em seu singular, eu vou utilizar o ar. E quando nós temos o plural no masculino, né, no gênero masculino, eu vou utilizar o os. E quando eu tiver a palavra no meu plural e ela tiver lá no feminino, né, a palavra tiver um gênero feminino, eu vou utilizar as para falar esta palavra. Artigos indefinidos. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Eles determinam de maneira vaga ou indeterminada, imprecisa, se preferir, uma pessoa, objeto ou lugar ao qual não se faz menção anterior no texto. Então, esse indefinido, ele não vai me dar uma característica exata, não vai me especificar realmente quem, né, qual os meus substantivos ali e qual aquela função daquele artigo na minha frase. Porém, terá a função, né, a função de indeterminar, de deixar vago, de dar a entender que existe algo a mais para concluir aquela frase. Nós temos, né, essa tabela aqui embaixo que diz o seguinte: artigo indefinido, uma, uns, umas. Temos o gênero novamente, feminino, masculino, e temos o número de novo, né? O número ao singular, o plural, em que vai aparecer tanto os nossos artigos quanto os nossos substantivos. Então, nós temos masculino, gênero masculino no singular. Uma, gênero feminino no singular. Uns, gênero masculino no plural. Umas, gênero feminino no plural. E nós temos o emprego dos artigos, onde nós utilizamos. Então, eu peguei aqui alguns exemplos para nós observarmos onde nós vamos utilizar. Os artigos sempre devem concordar com o substantivo em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Vamos observar os exemplos. Garoto é um substantivo. Se eu tenho garoto, eu vou usar o meu artigo, né, no singular, o. Se eu tenho garotos, eu vou usar o meu artigo definido lá no meu plural. A menina, as meninas, da mesma forma, eu tenho o substantivo menina, que é um substantivo do gênero feminino, eu vou utilizar um artigo no singular ou no plural, como é o caso que nós estamos observando aqui, no gênero feminino também, tá? Temos um mês, uns meses, uma mesa, umas mesas. O artigo indefinido, ele não especifica exatamente o ser, né? O objeto, a pessoa, o contexto lá, mas ele te dá um sentido na frase de que aquele objeto é né? É exemplo daquela espécie. Nós temos o substantivo, mês e meses, e vamos utilizar o artigo indefinido, que não determina exatamente, né, o ser, o objeto ou a pessoa, para falar a minha frase, para completar a minha frase. Então, nós temos e umas, uma e umas, uns e né? Como artigo indefinido. Mas aí nós temos outra maneira de utilizarmos os artigos. Os artigos podem vir acompanhados e combinados, né, com preposições. Eu não vou abordar exatamente o que é a preposição aqui neste contexto, porque nós vamos falar hoje somente sobre o artigo. Mas na próxima aula a gente vem com a parte da preposição. Então, quando nós temos a preposição a, mais os nossos artigos definidos, nós vamos ter uma combinação aqui na frente formada ao, a, aos e as, né? Com utilização de crase em alguns casos. Quando nós temos a preposição de, mas, o,
a, os e as, que são os nossos artigos, nós vamos formar o dó, dá, dós e das, para utilizar nas frases. Em, mas, os nossos artigos, né, definidos, vamos formar o nó, na, nós e nas. Temos também o por, mais os nossos artigos, que formam lá o pelo, pela, pelos e pelas. Como eu disse, nós não vamos abordar exatamente as preposições hoje. Vamos falar sobre as suas combinações, porque vocês estão estudando sobre artigo. E a combinação da preposição com o artigo vem, né, a partir da junção de uma preposição com um artigo. Então, vocês precisavam ver essa parte. Próxima aula, nós vamos abordar mais sobre preposição, né, a artigos e a combinação deles dois, e vamos ver mais um pouco sobre eles. Nós temos exemplos aqui da combinação dos artigos com as preposições. E aí nós podemos observar que é comum observarmos essas combinações em frases, como por exemplo, o texto é dedicado aos pais. Almocei numa lanchonete essa semana. Encontramos o anel no corredor. Os móveis eram dos nossos avós. Então, quando nós temos essas palavras grifadas aqui, serão as uniões da nossa preposição com o nosso artigo, né? Especificando aqui, exemplificando para que vocês possam melhor compreender. De acordo com sua posição na frase, os artigos podem transformar-se qualquer tipo de palavra em substantivo, independente de sua classe gramatical. E aí nós temos exemplo. Isso quer dizer que o artigo ele tem a função de transformar as palavras em substantivo, dando sentido à nossa frase, tá bom? Então nós temos o seguinte, como exemplo, o andar de Elisa é muito sensual. Neste caso, o verbo andar foi transformado em substantivo. Uma ação que se transformou em substantivo para que o nosso artigo tivesse ali o sentido na frase. O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Nesse caso, o adjetivo, que é vermelho, foi transformado em substantivo pelo nosso artigo, dando um sentido, né, à nossa frase. Os artigos definidos também podem ser empregados com o intuito de indicar um conjunto de seres de uma mesma espécie, né? Ou de uma espécie inteira. Dessa forma, o artigo é empregado no singular, entretanto, faz referência a uma pluralidade de seres. Ou seja, o meu artigo vai estar no singular, mas ao observarmos o nosso substantivo, nós vamos ver que ele está no plural, porque ele vai ter um significado amplo. É o caso das frases que foram colocadas aqui embaixo. A alma é imortal. Então, a alma, eu não estou me referindo a uma única alma, mas a todas as almas. Não está no plural, mas me dá o sentido de plural, portanto, é uma das particularidades do nosso artigo. A goiaba é muito rica em vitamina C. Eu não estou fazendo referência à goiaba, por exemplo, que eu posso ter na mão, mas a todas as goiabas que existem, né? Todas as goiabas têm aí uma rica fonte de vitamina C. O artigo indefinido é usado como recurso expressivo para reforçar enunciados exclamativos. Então, quando nós queremos reforçar na frase exclamativa algo, o nosso artigo é utilizado para dar essa expressão, para dar esse sentido forte, esse sentido amplo na minha frase. É a partir daí que eu vou compreender e fazer a ligação entre os termos da minha frase. Então, eu tenho, foi um presente de encontrar. Então, esse que está aqui escrito em negrito, ele é um artigo indefinido e ele está dando o sentido de emoção. Ele está dizendo que foi um prazer, realmente foi um presente encontrar aquela pessoa. E isso está em uma frase exclamativa. A festa estava uma delícia. Então, a festa estava muito boa e essa pessoa resolveu, né, falar desta forma e dando um sentido amplo, fazendo ligação entre um termo e outro da oração da frase, no caso aqui. Por último, eu coloquei um texto que está no livro de vocês, onde vocês deverão sublinhar os substantivos que existem aí e
observar os artigos que existem. Então, eu vou estar fazendo isso aqui no vídeo e vocês vão fazer aí no livro de vocês. Então, nós temos os substantivos aqui. Deixa eu ver, essa mesmo. Nós temos o substantivo touro, né? Touro. Só lembrando que eu ainda não sei mexer nisso, mas eu vou tentar, tá bom? Nós temos também o posse como substantivo. Vocês têm que grifar, né? Isso, então eu vou tentar ser o mais reta o possível. Deixa eu ver aqui se eu tenho... esse aqui acho que fica melhor. Então, nós temos também palavras companhia, campina, uma palavra campina. Temos as rãs também. Nós vamos estar lembrando que não está especificando o substantivo que você precisa grifar. Então, você pode estar aí fazendo uso das classificações do substantivo. Então, nós vamos aqui ter também a beira e brejo, tá bom? Beira e brejo, como substantivos também. E por último, nessa mesma frase ainda temos cena. Cena também é um substantivo. Como eu disse, não está especificando qual a classificação do substantivo. Apenas que você grife todos os substantivos que tem nesse texto. Como nós já grifamos rã, aqui nós temos. Também vamos ter aqui fim, disputa, é um substantivo também. Vamos ter vai ser doloroso para nós, continuando a frase. Nós temos tolice aqui como substantivo. Exclamaram as ranzinhas. Ranzinhas também é um substantivo. Você está caducando rã velha. Então, essa rã, nós já sabemos que é um substantivo também. Nós vamos ter a rã explicou. Rã é um substantivo, né? Nós já sabemos disso. Brigam os touros. Um deles há de vencer. Então, esse touros é um substantivo. E temos também pastagem e expulsar da pastagem os vencidos. Vencidos também é um substantivo, uma palavra que vira substantivo aí. Que acontece, o animalão sussurrando vem meter-se aqui em nosso brejo e ai de nós. Então, nós temos o que? Brejo e animalão como um substantivo. Assim foi o touro, novamente o touro é substantivo. Força, maradas, encurralou no brejo. Brejo nós já observamos que é um substantivo. O mais fraco e as ranzinhas tiveram de dizer adeus ao sossego. Então, adeus e sossego são substantivos também. E temos, por último, aqui, inquietas, sempre atropeladas, rara, eram o dia, pés e bicharado, charuco. Então, nós vamos observar que esses substantivos, né, que foram grifados aqui, antecedem muitas vezes o nosso artigo. E aí eu vou grifar um pouquinho sobre eles aqui. Nós temos uma combinação de artigo aqui. Temos o artigo aqui, né, definido. Combinação. Mais um artigo indefinido aqui. Temos um artigo indefinido aqui. Uma combinação da disputa.
Observe que nós vamos ter combinação, mas artigos, tanto definido quanto indefinido, aí nesse texto. Claro, como eu estou fazendo pela primeira vez, né, esse assunto, e vocês ainda não observaram quais são as preposições existentes, hoje nós vamos somente ter uma ideia do que são elas. E a ideia que elas trazem nas nossas frases. Então, toda essa parte que eu estou grifando aqui, de vermelho, são as nossas combinações de artigo mais preposições e os nossos artigos. Claro que vocês só precisam grifar os substantivos, aí como está pedindo a atividade de vocês, mas foi algo para que vocês soubessem como se caracteriza e como nós podemos identificar os artigos, as combinações que existem aqui, né, nesse texto e em frases que vamos analisar também. E obrigado por assistir, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro exercício, vai dar para vocês estarem realizando com vídeo, tá bom? E obrigado por assistir.